Jó, capítulo 19. O clamor de Jó, um coração despedaçado. Jó, mais uma vez, ergue sua voz, cansado das acusações que o cercam e da incompreensão de seus amigos. Ele estava exausto, tanto em corpo quanto em espírito, e suas palavras carregavam o peso de um homem atormentado por sua dor. Até quando vocês continuarão a me esmagar com suas palavras? Ele pergunta, expondo sua angústia diante dos contínuos ataques verbais que recebia daqueles que deveriam oferecer apoio e consolo. Ele lamenta a insistência deles em repreendê-lo, em julgá-lo sem compaixão. 10 vezes o haviam repreendido, e Jó, apesar de sua desgraça, se questionava se os amigos não sentiam vergonha em agredi-lo com palavras tão duras. Se Jó havia cometido algum erro, esse erro só dizia respeito a ele, e não deveria ser usado como munição para aumentar sua humilhação. Em sua mente, o peso do sofrimento que carregava já era castigo suficiente. Jó então aponta para a verdadeira fonte de sua dor. Não eram os amigos que o haviam arruinado, mas Deus. Foi Deus que me tratou mal e me envolveu em sua rede, declara Jó, apontando para sua profunda sensação de abandono divino. Mesmo clamando por justiça, Jó sentia que suas súplicas não eram ouvidas. O caminho à sua frente estava bloqueado, e ele se via rodeado por trevas, sem esperança de encontrar a saída. Sua honra, outrora respeitada, havia sido despida dele. A coroa que simbolizava sua dignidade fora tirada de sua cabeça. Cada parte de sua vida parecia desmoronar. Ele se via como uma planta desarraigada, sua esperança arrancada e deixada à mercê dos ventos da desgraça. A ira divina havia se acendido contra ele, transformando-o, aos olhos de Deus, em um inimigo. Jó compara sua situação ao cerco de uma cidade, com tropas divinas avançando contra ele, cercando sua tenda por todos os lados. Ele estava encurralado, sem escapatória. E como se o sofrimento imposto por Deus não fosse suficiente, Jó ainda sentiu o abandono total de todos ao seu redor. Seus irmãos, seus amigos, até mesmo os seus conhecidos o viam como alguém irrelevante, distante. Ele se tornará um estrangeiro no meio de sua própria vida. Até o servo que ele chamava com insistência o ignorava. Era como se Jó tivesse se tornado invisível, sua voz não mais alcançando os corações daqueles que antes o cercavam. Sua esposa, a quem ele outrora compartilhava intimidade, agora desprezava até o seu hálito, enquanto seus próprios irmãos tinham nojo de sua presença. E as crianças, que normalmente seriam inocentes em seus julgamentos, zombavam dele, rindo cada vez que ele aparecia. Jó se sentia completamente isolado. Seus amigos íntimos o detestavam, aqueles a quem ele amava se voltaram contra ele. O homem que antes era respeitado e admirado agora não passava de pele e ossos. Sua desolação era total. Ele havia escapado da morte, mas apenas por um fio, como se a única coisa que restasse fosse a pele dos seus dentes. Com o coração partido, Jó implora por misericórdia. Ele não pedia mais justiça, mas compaixão. A mão de Deus o ferira, e tudo o que ele queria era um pouco de alívio. Por que vocês me perseguem como Deus o faz? Ele questiona, perplexo com a falta de humanidade que seus amigos demonstravam. Eles não se saciariam até que tudo o que restava dele fosse consumido? Mas no meio dessa desolação, uma faísca de esperança brota em Jó. Ele deseja, com todo o seu ser, que suas palavras sejam registradas, que sua dor e sua história sejam gravadas em um livro ou em pedra, para que todos soubessem de sua aflição. Contudo, o que mais aquece seu coração é uma convicção profunda: eu sei que o meu Redentor vive. Ele acredita que, no fim, Deus se levantará e que, mesmo que seu corpo seja destruído, ele verá a Deus com seus próprios olhos. Essa esperança é o que sustenta Jó em meio ao caos. Ele anseia por esse encontro final com Deus, quando a verdade será revelada e ele poderá, finalmente, entender a razão de todo o seu sofrimento. E ele alerta seus amigos, com palavras sérias, para que temam a espada do julgamento, porque a ira que eles lançavam sobre ele poderia, no fim, se voltar contra eles. Jó, apesar de sua dor, se mantém firme na sua fé de que, no fim, a justiça divina prevalecerá. E é essa crença que, no meio de sua desolação, o mantém em pé, ainda que tudo ao seu redor tenha sido destruído.